Será que Deus me ama? Será que Deus vai escutar a minha oração? Ou você ajudaria a salvar a vida de uma pessoa que errou muito e quer mudar e melhorar? Você oraria pelos seus inimigos, assim como, né, manda Jesus? Você oraria ou ajudaria um bandido, um malfeitor, alguém que te fez mal, mas se arrependeu e quer mudar? Ou você simplesmente daria as costas porque tem muita mágoa no seu coração? Às vezes a gente fica se sentindo inadequado, às vezes a gente também comete algumas falhas e acha que Deus não nos ama e não vai ouvir as nossas orações e não vai cuidar de nós assim nos mínimos detalhes. Ou então, às vezes, você acha que precisaria ter uma vida irrepreensível para que Deus pudesse olhar para você, ouvir o seu clamor, te acolher no momento da agonia, do desespero, da situação difícil. Isso acontece com você? Uma pausa para a conexão com Deus. Eu sou Ângela Dias e vim aqui hoje para falar de Deus ao seu coração. Nós estamos no último dia do estudo de Jonas, do livro de Jonas. E quem não acompanhou desde o começo, foram 3 dias de estudo e hoje é o quarto dia, nós estamos finalizando. E nós vamos falar hoje no capítulo 4, são apenas 4 capítulos do livro de Jonas. E no versículo 4:1 diz: a misericórdia do Senhor para com o povo de Nínive desagrada a Jonas. Quem foi Jonas? Um profeta que o Senhor lhe deu a missão de falar da palavra de Deus, e em especial para a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade perversa, sanguinária, e que perseguia muito o povo de Israel. E Jonas recebeu essa missão, mas ele fugiu do mandado do Senhor. Ao invés de ir para Nínive, fugiu para Tarse, teve uma grande tempestade, ele foi lançado ao mar, foi engolido por um grande monstro do mar, um peixe, uma baleia, enfim, foi lançado às margens do mar de Nínive para que ele pudesse cumprir a sua missão. Mas por que será que Jonas fugiu? Será que foi uma fé enfraquecida? Será que foram mágoas? Porque a cidade de Nínive pode ter, né, como ele atacava sempre a nação israelita, será que ele presenciou alguma cena sanguinária? Será que ele achava que Nínive não era merecedora da salvação, da misericórdia do Senhor? Da mesma forma acontece comigo, com você, que às vezes a gente liga a televisão, assiste cada coisa absurda, cenas de violência, de estupro, de pedofilia, de maus tratos com idosos, com animais. E é óbvio que no nosso sentimento humano nutre, surge naquele momento instintivo a ira, a raiva e o desejo que esse malfeitor ele pague na mesma moeda ou até pior. Óbvio que naquele momento a gente imagina e deseja as piores coisas para essas pessoas que fizeram mal a alguém, ou às vezes a um ente querido seu. Algumas, você pode ter sido acometido de uma situação de violência ou de assalto até no trânsito, e é óbvio que não sente no seu coração a vontade de ajudar, de salvar, de orar por essas pessoas que realmente te fizeram mal, né? Ou então fizeram mal a outras pessoas e você acha que ele merece o pior, prisão, cadeira elétrica, como é aprovado lá em outros países, prisão perpétua, morte, mutilação, enfim, aí vai a grande imaginação do povo. Mas o Senhor e a palavra de Deus hoje trouxe ao nosso coração um tapa com luva de pelica. O que que é isso? Né? Deus chamou Jonas para ir lá pregar para aquele povo sanguinário, perverso de Nínive,
e perseguia a sua nação, né? Então, vamos estudar um pouco sobre isso, né? E nessa pausa de conexão com Deus, vai mexer um pouco com suas estruturas, se você tem mágoas com alguém ou alguma situação que você viveu, né? Então, isso pode mexer um pouco com você. Mas são nessas mudanças que, quando a gente cutuca algo que dói, essas mudanças fazem com que a gente melhore como pessoa e nos liberte. Porque quando você perdoa, quando você liberta o outro, você também está liberto. E quando você também se perdoa, porque hoje a mensagem tem duplo sentido. Você se perdoar e ter a certeza que o Senhor está cuidando e olhando para você, independente daquilo que você já tenha feito. E também a outra vertente, vamos libertar, amar e orar aquelas outras pessoas que também carecem da graça e da misericórdia de Deus e que estão vivendo uma situação da obscuridade, está vivendo um inferno dentro de si e clama por um pouco de atenção, um pouco de amor e não sabe como ter acesso a tudo isso, porque ele cresceu, ele viveu e ele tem muita mágoa, muita dor, muita situação difícil dentro dele e não encontra ninguém que estenda ali a mão. Não encontra ninguém que possa olhar para ele e dizer: Jesus te ama. Vamos tentar mudar de vida. Tem algo muito melhor para você. Mas ele também não acredita se você já teve a oportunidade de falar isso para alguém. Não é tão simples assim. Cada um traz a sua história, traz a sua dor. É por isso que é muito fácil, às vezes, apontar o dedo para a dor do outro, para a situação do outro, mas acolher, entender e fazer algo, nem que seja orar por ele. Às vezes é muito difícil, eu entendo. Nessa história de Nínive, que é uma nação idólatra, sanguinária e perversa, como eu falei, a história relata que esse povo, ele assustava a todos. Quando eles conquistavam novas terras, eles agiam de crueldade com os cativos, sabe? Eles matavam até os bebês dentro do ventre das mães. Eles jogavam pessoas em caldeirões, assim, com óleo fervente. Ele mutilava pessoas. Realmente muita crueldade, muitas ações malignas, né? A Assíria, ela em suas batalhas, né? Então Nínive era a capital da Assíria. Ela destruiu 9 tribos de Israel lá do Reino do Norte, composta pela tribo de Efraim, Dan, Manassés, Issacar, a Zabulon, Zebulon, enfim, Neftali, Asser, Gade e Ruben. Ou seja, foram 9 tribos destruídas pela nação assíria, né? Pelo povo de Nínive, né? Pelo rei de Nínive, era exército de Nínive. E óbvio que, assim, Jonas, né? Estava realmente revoltado com tudo isso. Senhor, por que eu vou pregar para a nação de Nínive? Nínive deve ser destruída, porque o Senhor falou que se esse povo não se arrependesse, a nação seria destruída. Então Jonas ficou lá, né, obedecendo a contragosto, mas obedecendo 3 dias, falando da palavra do Senhor, pregando o arrependimento. Só que, ao mesmo tempo, indo lá para o livro de Jeremias, Jeremias, lá em Judá, ele pregou, se eu não me engano, foram 45 anos. Talvez eu erre aqui o número, mas não importa. Ele pregou arrependimento, e ele sempre falou: arrependei-vos, deixai de ser uma nação idólatra. E ele estava falando para o próprio povo israelita, que estavam se desviando, tinham se desviado. Ele falava, ele profetizou que a Babilônia iria invadir, eles seriam povos cativos por 70 anos. E o povo hebreu não escutou. Em compensação, Jonas, por 3 dias, pregou a palavra de Deus, o arrependimento ao povo de Nínive, que é um povo sedento da misericórdia e da graça do Senhor. Então, às vezes, você encontra pessoas que se acham pessoas boas, porque nunca roubou, nunca matou, e de repente ele acha: não, não preciso da misericórdia de Deus, não preciso para nada, eu já sou uma pessoa boa. Foi o que aconteceu com o povo de Judá. Eles achavam que, como ele era uma nação escolhida, ele não precisava de arrependimento nenhum.
E muitos desprezavam Jeremias, que passou a vida dele só profetizando e pregando o arrependimento. E nada adiantou. Em compensação, esse povo de Nínive, que eles tinham um coração amargurado, sentia a necessidade de um pouco de atenção, um pouco de amor, um pouco de carinho, e ouviu, através das palavras de Jonas, esse acolhimento. É uma carência tão grande que em 3 dias de palavra, as pessoas começaram a sentir que havia uma esperança. E é óbvio que o Espírito Santo do Senhor vai agindo em cada coração para que haja realmente essa conversão. E o que é que aconteceu com esse povo de Nínive? Eles se arrependeram, acredita? Então, que está escrito, deixa eu ler aqui para você. Jonas pregou a condenação de Nínive e pelos 37 dias seguintes, Jonas viu uma mudança acontecer na cidade, do mais pobre até o rei Haddad Nirari III. Todo o povo se arrependeu. Eles se arrependeram da sua crueldade, da idolatria, da imoralidade, jejuaram com fé, né? E pensando, quem sabe Deus se arrependerá, mudará de ideia, se apartará do furor da sua ira, e de sorte que não pereçamos. Isso está lá em Jonas 3:9. Então, Jonas pregou por 3 dias a destruição de Nínive se não houvesse arrependimento. E por 37 dias seguintes, porque a destruição de Nínive aconteceria em 40 dias. Então, em 37 dias, esse povo todo clamou a misericórdia do Senhor. Em Nínive, aquela geração cruel da creu na misericórdia de Deus. Jonas creu na misericórdia de Deus. Por isso, a cidade e o profeta foram perdoados e salvos. Jonas não gostou, ele não entendeu. Mas nós não vamos falar sobre a revolta de Jonas, sobre isso. Mas depois, lá no finalzinho, ele entendeu a misericórdia do Senhor. Da mesma forma, se você souber que alguém que te machucou muito, né, se arrependeu, quis mudar de vida e o Senhor o resgatou, então, às vezes, também você não entenda, mas receba a misericórdia de Deus para a sua vida e para todos aqueles que carecem realmente de uma atenção e de um amor. A mesma misericórdia oferecida a nós hoje. Há mais de 2.700 anos dessa história fantástica, né, de Jonas e Nínive. A graça de Jesus Cristo que salvou Jonas e Nínive pode salvar todas essas pessoas que hoje ainda agem com crueldade e também atinge o seu coração para dizer que o Senhor te ama e quer você do jeito que está. Venha, abra os braços, aceite a Jesus, ore, ore por graça e misericórdia, e o Senhor vai trazer essa paz que excede o entendimento. E você, se você tiver que mudar algo na sua vida, o Senhor vai tocando gradativamente ao seu coração e você vai sentir que essa mudança virá aos poucos, sem ninguém apontar o dedo para você, sem ficar dizendo para você pode isso ou pode aquilo. Não. O Espírito Santo do Senhor fará as mudanças necessárias em você. Amém? Eu sou Ângela Dias, SB Fé, Sabedoria e Boa Fé. Vamos orar? Senhor Deus, neste momento, Pai, nós queremos te pedir misericórdia. Misericórdia, Senhor, para que tu possas cuidar do nosso coração e que possamos ter um coração, Senhor, arrependido, comovido do teu amor e que possamos aceitar sua graça e misericórdia e que também possamos orar por todas aquelas pessoas que nos machucaram, que foram calo no nosso, né, no nosso pé, que foram pedras de tropeço na nossa vida, porque a partir do momento, Senhor, que eu liberto a vida do outro, eu também sou liberta para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Se essa mensagem fez sentido na sua vida, inscreva-se aqui no meu canal, né? Acione o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que eu estarei postando todos os dias ao 12h30, na pausa para conexão com Deus. E também compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Copie o link aqui do YouTube, cole lá no status do seu WhatsApp, lá no history também do seu Instagram.
tá? Seja você o anunciador de boas novas. Amém? Então, até amanhã, uma pausa para conexão com Deus. Ângela Dias.